gostaria de meditar contigo hoje na palavra do Senhor que está em Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 10. Na realidade, nós vamos até o versículo 17, mas a leitura inicial será Gênesis capítulo 21, versículo de 1 a 10. Uma história interessante, que é quando, após o nascimento de Isaac, Abraão faz ali uma grande festa, um grande churrasco, aproveita para comemorar este momento com a sua esposa, mas há um conflito dentro da casa de Abraão, e a partir dali, Abraão enfrenta algumas dificuldades, e nessas dificuldades que eu gostaria de convidar você para pensarmos o que fazermos quando tudo vai de mal a pior, o que fazer nesse tempo de crise, o que fazer nesse tempo que estamos enfrentando, de pandemia, de dificuldades, de incerteza. Diz a palavra do Senhor: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou, deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara aumentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu, foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. Versículo 10, disse a Abraão: livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. 12, mas Deus lhe disse: não perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ela é seu descendente. No versículo 17, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Essa é a palavra que nós gostaríamos de pensar nessa noite. E você já conhece o histórico ou o contexto desse texto. Na realidade, Abraão está num momento de plena dificuldade. A sua esposa acabara de ter, o filho, está super feliz, e quando o menino cresce, chega a ser desmamado, o menino já está com certa idade. Diz a Bíblia que ali há um conflito entre Agar e Sara. Sara é a esposa oficial, Agar é a concubina, que no tempo passado, Sara ofereceu Agar a Abraão para que ele pudesse gerar um filho, uma vez que estava demorando demais as promessas que Deus o fizera ao seu coração. E naquele ímpeto de Sara, Agar engravidou e teve um filho chamado Ismael. Agora Ismael já está aproximadamente aí na adolescência, e Isaque nasce. Quando Isaque já ia aproximando nos seus primeiros anos de vida, agora nesse momento há um conflito. Sara não quer mais Agar convivendo com o seu filho. E diz a Bíblia que o coração de Abraão se perturbou. E ele perturba no seu coração no momento em que Sara diz: põe
essa mulher e o seu filho para fora. Não quero que ele cresça, não quero que ele conviva, não quero que ele herda absolutamente nada do meu filho Isaque. A partir daí, meu querido, eu gostaria de pensar com você as dificuldades que Agar vai enfrentar. Diz a Bíblia que Abraão coloca pão e água sobre um animal e joga Agar e o menino para o deserto. E no caminhar desse deserto, indo, sem qualquer direção, diz a Bíblia que Agar encontra um profundo milagre. Eu acredito que muitos de nós estamos enfrentando certo deserto. E essa pandemia veio para justamente nos comprovar de que muitas das dificuldades que estamos enfrentando, nós precisamos aprender a caminhar com Deus nesse deserto. Há empresários que não estão conseguindo abrir suas empresas. Há comerciantes que estão com o seu comércio fechado. Há um grande número de desempregados, e talvez eu esteja falando com alguém que está nessa condição. Há um grande número de alunos que não estão indo para as escolas e estão tendo também dificuldade até para estudar online. Alguns desses alunos sequer têm um computador em casa. E muitos de todos esses que eu estou falando são servos e servas de Deus. Deserto. O que fazer quando estamos diante de um deserto? O que fazer quando estamos diante de uma situação difícil? Primeiro momento, não prejudique ninguém. Não cause prejuízo a ninguém. Se a situação ou se a circunstância que você está enfrentando, ela não está favorável para ti, se ela não está numa condição que você possa dizer que era aquilo que você gostaria, meu querido irmão, minha querida irmã, não prejudique ninguém. Veja no versículo, exatamente no versículo de número 10. Livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Não ponha o seu deserto como desculpa para vinganças pessoais. E aqui Sara me parece que coloca à tona toda uma vida, toda a dificuldade que ela estava enfrentando no passado. Tudo aquilo que Sara passou de humilhação com essa concubina que ela mesma ofereceu como concubina para, era escrava, passou a ser concubina para o seu marido, ela, sem dúvida, nesse momento, joga tudo à tona. Quando estamos enfrentando dificuldade, nós precisamos ter um coração mais aberto a ajudar alguém e não prejudicar. Nós precisamos aprender a não jogar as pessoas no deserto, a não colocar as pessoas em dificuldade, porque eu passo pela dificuldade. Há certas e muitas pessoas, quando estão passando por dificuldade, pensam assim: se eu estou passando por dificuldade, que os outros também sofram. Não, essa não é a realidade cristã. O rato, há uma história que diz o seguinte, que um cidadão tinha uma propriedade, e nessa propriedade havia ali uma série de animais, e diz uma pequena história que diz o seguinte: o rato estava na fazenda, de repente ele acha uma ratoeira. O rato vai, a galinha, vai ao porco, vai à vaca, cada um que dizia: este não é o problema, esse não é problema para mim. O rato então diz: olha, tem uma ratoeira. Colocaram uma ratoeira. Ele vai na galinha, ele vai ao porco, ele vai à vaca, e todos eles diziam: não, desculpa, isso não é problema meu. Cada um que resolva o seu problema, cada um que resolva a sua dificuldade. Quando de repente a ratoeira desarma, e quando todos vão ver, o que acha é uma cobra. E essa cobra, que foi pega naquela ratoeira, essa cobra, ela picou a esposa do proprietário. E ela vai pegar na ratoeira no escuro, e a cobra pica, fica doente, vai para o médico. Olha só, ela vai para o médico, ela fica internada, recebe alta, e a receita do médico para ela foi: faça uma boa canja de galinha. Veja que aquela ratoeira, que era um problema, para o rato, aquela galinha disse: não, isso é problema, não é problema meu, é problema seu. Mas é aquela ratoeira que traz a morte, e traz a dificuldade. Então, se você está numa dificuldade, ajude. Se você está passando por deserto, sempre tem alguém precisando mais da sua ajuda.
Eu lembro de uma frase pastoral que eu ouvia na minha adolescência: ninguém é tão rico que não precise de ajuda, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Ninguém é tão rico que não precise de uma ajuda, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. A maioria de nós, infelizmente, quando estamos passando pela dificuldade, passamos por cima, não é? Olhando somente para dentro de nós. Não, esse é um momento de somar força. Esse é um momento onde todos nós devemos olhar para o lado e ver que talvez tenha alguém sofrendo, ver que talvez tenha alguém passando por dificuldade. Então, se você pode ajudar, meu irmão, ajude, não prejudique. Se você não consegue ajudar, então também não prejudique. Sara está nervosa, ela está chateada. O menino está rindo do seu precioso Isaque, e agora ela lança Agar no deserto por uma vontade interna, por um coração que não está entendendo que os problemas devem ser somados. Então, se tem algo que eu aprendi nessa pandemia, é que nós podemos olhar mais para o outro que está necessitado do que para mim mesmo. Se tem algo que eu aprendi nessa pandemia, é que eu posso me doar, eu posso trazer auxílio, eu posso trazer socorro, eu posso dar a alguém, e quando eu faço isso, o próprio Deus se encarrega de me abençoar. O próprio Deus se encarrega de tocar no coração de um, de tocar no coração de outro. E simplesmente quando você se percebe, você que estava ajudando e não se percebia que estava sendo cuidado, o cuidado de Deus está sobre nós. Então, nesse meio dessa pandemia, lembre-se, ore por alguém que está sofrendo, interceda por alguém que está passando por necessidade, se doe. Segundo, confie na providência divina. Confie na providência divina. Mas Deus disse: não se perturbe, versículo 12 e 13, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Contudo, mas eu também tenho para o filho da escrava, farei um povo, afinal ele é seu descendente. Deus estava no controle de todas as coisas. Enquanto Sara estava perturbada com aquela situação, enquanto Abraão estava triste por lançar o seu filho e a sua concubina para o deserto, e sem dúvida, por uma condição de morte, lá estava Deus dizendo: eu estou no controle. Veja o versículo 14 e 16, também de Gênesis 21. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-as a Agar, e tendo colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino, e ele o pôs um caminho, ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus estava no comando. Enquanto Agar estava no deserto, e veja que coisa impressionante, e isso é impressionante, e logo em seguida você vai perceber que Deus abre os olhos de Agar e lá mostra uma fonte de água. Quando acabou a fonte da água, quando acabou a água do odre que o próprio Abraão lhe lançou, achando que ela já ia morrer, Deus faz um milagre. Deus está no controle, Deus está cuidando, Deus está ao nosso lado. Nós precisamos aprender que dentro de todas as circunstâncias difíceis há uma caravana, dos medianitas, que leva José, saindo de José de dentro de um poço, levando José para uma outra realidade. Assim também somos nós. Assim foi com Agar, assim também será com o seu lar. Talvez você está passando por uma dificuldade financeira, conte com a providência divina. Talvez você está preocupado porque perdeu o emprego, conte com a providência divina. Talvez você está preocupado porque tem um parente que contraiu o Covid-19, o coronavírus,
conte com a providência divina. Talvez você está preocupado porque tem alguém internado no hospital e os médicos já colocaram talvez uma posição muito desfavorável. Conte com a providência divina. Talvez não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Você conhece seu coração, meu irmão. Mas esse é o tempo que Deus está nos convidando para contar com a providência divina. Esse Deus, Ele está acima de qualquer vírus, está acima de qualquer pandemia, está acima de qualquer dificuldade financeira, está acima de qualquer colapso econômico que o país venha a passar, está acima de qualquer dificuldade humana que possamos enfrentar. Conte com a providência divina, porque quando acaba o pão e a água de Abraão, começa a providência do Senhor. E veja, versículo de número 17, e nós vamos para o terceiro e último tópico. Espere pelo impossível. Espere pelo impossível. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu olho as minhas redes sociais, muitas vezes já esperando aquela notícia maravilhosa. Acabou de sair a vacina. Todos seremos, viu, Serginho, vacinados. Todos seremos imunes. Poderemos nos abraçar como antes, né? Não mais só de cotovelo, mas receber aquele abraço, né, caloroso, fraterno. Conte com esse impossível, espere por esse impossível. Isso faz parte da fé cristã, isso faz parte da nossa base de fé. O impossível está nas mãos do Senhor. Talvez você, e é muito impressionante, né? Eu estava ouvindo uma live de um pastor muito querido, e ele disse o seguinte, que ele tem tantas máscaras, ele tem várias máscaras, ele tem máscara de tudo que é cor, de tudo que é tipo, de tudo que é modelo, né? Ele disse que ele tem na porta do apartamento vários pares de sapato que ele deixa ali na porta, né? E ele não entra com os sapatos dentro de casa, né? Para não trazer a contaminação. Ele lava tanto a mão que ele diz que ele é negro e já está com medo da parte externa ficar totalmente branca, né? Ele diz, olha, eu já estou ficando branco de tanto que eu lavo as mãos, né? E ele tem toda uma cautela, assim como eu e você devemos ter. Mas ele diz, eu espero o impossível. Eu espero pelo milagre, eu confio nesse Deus. Veja o versículo 17. Deus ouviu o choro do menino. A história é simples. Quando Agar chegou num determinado ponto do deserto, que ela não podia mais caminhar, ela disse assim, olha, eu não quero ver meu filho morrer. Eu não vou ficar vendo meu filho morrer. Pediu para que o menino ficasse a uma determinada distância, né? Talvez uns 50 metros aproximadamente, de 20 a 50 metros, e ela se mantém à distância, ela diz assim, eu não quero ver esse menino morrer. Eu prefiro não ver o menino morrer. Enquanto o menino chorava, diz a Bíblia, Deus ouviu, né, o choro do menino. Veja, versículo de número 17. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar e lá de onde você a deixou, Deus ouviu o menino chorar. E no versículo de número, se não me engano, no versículo de número 18, também tem uma lição importante. Levanta-te, é isso mesmo, levanta-te o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Ao 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Meu irmão, haverá uma fonte. Deus há de abrir esses olhos para mim e para você. Conte com esse impossível. Agar recebe ao ver a providência. A providência era um manancial de águas, uma fonte. Quando estava para morrer, Deus se manifestou. Deus vai se manifestar no seu lar. Deus vai se manifestar na sua família. Deus vai se manifestar nesse hospital. Deus vai se manifestar lá onde está o seu ente querido, onde está o seu amigo internado. Deus vai fazer esse milagre. Creia de forma poderosa em nome de Jesus. Amém.